Sou Ronaldo de Castro, ator. Estou em cartaz com a peça Quatro Frades e Dois Bebês no Shopping Teatro Metrô Tatuapé. E também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. O programa de hoje é um dos mais vibrantes, porque nós temos que conhecer uma cultura maravilhosa e temos aqui uma pessoa que tem um grande conhecimento a respeito e vai nos elucidar muitas coisas. Nós estamos então com esse grande profissional e estudioso, Simão Sarraf. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço. Eu é que agradeço muito poder estar contando a história dos meus antecessores, dos meus antecedentes. Por favor, eu quero que você fique à vontade para falar. Correto. Uma coisa que é bom frisar é que para o judaísmo nós estamos no ano de 5.784. Para os judeus, há 5.784, Deus criou o universo. Perfeito. Só uma coisa. Pessoal, quem está acostumado aí com o calendário normal, o ano 2024 é depois do nascimento de Cristo. Exato. Tá? Ele está falando o histórico mesmo. Exatamente. E o judaísmo começou com Abraão. Abraão nasceu em 1813, antes da era cristã, certo? Sim. E ele foi um patriarca, e ele foi que começou uma religião monoteísta, porque até então todas as culturas tinham vários deuses, eram politeístas. E com Abraão e com o judaísmo é que começou o monoteísmo. E isso mais ou menos há 4.000 anos atrás, você veja, né, que começou. Depois disso, o que é importante a gente ressaltar? Que em torno de uns 3.300 anos atrás, os judeus se fixaram em Israel, porque eles eram povos nômades, né? Iam de um lado para o outro, de uma região para outra, e há 3.300 anos eles se fixaram em Israel. Depois disso... No mesmo local que está hoje, é isso? Exatamente. Daí o que aconteceu de importante? A construção do primeiro templo. O primeiro templo dos judeus lá em Israel, ele data aproximadamente de 3.000 anos atrás, que foi feito esse primeiro templo. E infelizmente, 400 anos depois, ele foi destruído pelos babilônios. Bom, depois eles então começam outra vez, tempos depois, em torno de 2.400 anos, a um novo templo, que foi o segundo templo dos judeus. Nossa, uma janela muito grande. Uma janela muito grande. E o que aconteceu? Em 69, já da Era Comum, certo? Em 69 do nosso calendário, o segundo templo é destruído por ordem do imperador romano. Roma começava a ter toda aquela região sob o seu domínio, certo? Era a cultura romana. E ele fez com que os judeus saíssem daquela região. E os judeus saíram daquela região e foram para a Espanha. Daí agora eu posso começar a falar então um pouco mais diretamente da minha família. Perfeito. Minha família, quando eles foram expulsos de lá, em torno de 70 da Era Comum, e foram para a Espanha, foram para cidades, e viveram por lá de 70 até em torno de 1.500. Ou bastante tempo. Bastante tempo. Isso. Eles viveram em Toledo. Ok. A terra do melhor assunto. Viveram em Toledo. Viveram bastante tempo. Até que, com a Inquisição, novamente os judeus tiveram que sair, certo? Ou se convertiam ao cristianismo, ou caíam fora, certo?
E daí a minha família resolveu sair fora de Toledo, da Espanha, e foram para o Marrocos. No Marrocos eles se estabeleceram em Arzila, é uma cidade litorânea do Marrocos. Eles viveram por lá em torno de uns 300 anos. Mas para os judeus era muito difícil a vida no Marrocos. E de repente, depois desses 300 anos, eles vislumbraram uma luz. Eles vislumbraram uma luz. Que luz era essa? Brasil, Amazônia, borracha. E meus bisavós vieram do Marrocos para a Amazônia, mais precisamente em Belém, no Pará, se fixaram lá, deu certo, gostaram, e daí mandaram chamar as minhas bisas com os filhos. Daí vieram todos para essa região, assim como minha família, muitas outras famílias foi feito a mesma coisa, né? Vieram primeiro os homens do Brasil, se deram bem, gostaram, começaram a trabalhar, prosperar, mandaram chamar suas esposas, né? Junto com os filhos, e se estabeleceram em toda aquela região da Amazônia, Ilha do Marajó, Pará, né? E a minha família ficou em Belém do Pará. Minha família, na realidade, é o Sarraf, que é por parte do meu avô, e Rofé, que é por parte da minha avó. São duas famílias extremamente conhecidas em Belém do Pará, na Amazônia, essas duas famílias. Depois as histórias se repetem. Meus avós nasceram já em Belém, ao contrário dos pais, que eram marroquinos, nasceram em Belém, se conheceram, se casaram, tiveram 4 filhos, meus avós, e a vida também não estava tão fácil. O que aconteceu? Meu avô desceu para São Paulo, meu avô era contador, e meu avô tinha o mesmo nome que eu, Simão Sarraf. Ele desceu para São Paulo, conhecer, trabalhar, se deu bem, deu certo, e mandou chamar minha avó com os filhos. Vieram de navio, naquelas épocas era todo mundo de navio, né? Vieram de navio, se estabeleceram aqui, e minha avó teve mais 4 filhos. Dos 4 filhos, meu pai, o caçula de todos, desses 8 irmãos, já nasceu aqui em São Paulo, né? Se casou aqui em São Paulo, eu nasci aqui em São Paulo. Que bacana, não? É uma história fantástica mesmo, né? É. Bacana. Então, vim lá do norte da África, né? Exatamente. Marrocos, né? Que é quente também, a Amazônia também é muito quente, né? Mas o teu bisavô vislumbrou que uma cidade de São Paulo estava crescendo, tinha Meu avô. Teu avô, melhores oportunidades. Meu bisavô do Marrocos para Belém. Ah. Meu avô de Belém para São Paulo. E daí a família se estabeleceu aqui em São Paulo. Muito legal. Parabéns, viu? Uma história assim fantástica, né? E com isso a gente sabe, né? Por exemplo, onde que viviam, né? Primeiro naquela parte de Israel, depois que foram para Espanha, para Toledo, né? Depois de Espanha para Toledo foram para o Marrocos, para Arzila, né? Sim. Daí para o Brasil, para a região da Amazônia. Então você acaba tendo conhecimento. Existe até um livro super bom, Eretz Amazônia, que conta a história dos judeus que vieram para o Brasil, para a Amazônia, e nesse livro é relatado as minhas famílias, tanto Rofé como Sarraf. Interessante, interessante. E você se tornou um estudioso no assunto, né? Sempre fui muito interessado, sempre procurei, busquei, sabe? E li, pergunto, e me interesso, eu acho muito legal. E as pessoas às vezes se admiram que tem pessoas que não conhecem a história dos seus avós, que tiraram dos seus bisavós, e de repente eu saber toda uma trajetória da família, né? Durante séculos. E muita gente pensa que o ano 2024 é quando começou tudo, né? Quando na realidade você tinha lá muitos 4.000 anos antes, os judeus acreditam na criação do mundo, do universo. Bom, parabéns. Você pretende escrever um livro ainda sobre a história? Eu não sei se pretende Eu acho que escrever um livro. interessante. Existem muitos livros escritos, você Sobre o sabe. seu olhar.
Certo. da família, sabe? Isso pode ser feito. É, Isso pode ser feito. eu tenho uma editora hoje que eu vou publicar a partir de 100 exemplares, entendeu? É um negócio bacana, que é um legado que não fica, nunca vai ter um chip para colocar aqui para puxar. Sei. Né? Então é importante esse legado aí, fantástico. Né? E aí você pesquisar fotos daquela época não deve existir mais nada, mas Fotos assim, não. pelo menos assim, uma foto do barroco, mais ou menos assim, um jeitão simulando aquela época, né? O Amazônia, quando eles chegaram, como que é, toda verdejante, né? Seria um negócio assim. Interessante. Muito interessante, viu? E eu acho que com isso, com esse depoimento que eu estou dando, vem a dar oportunidade a muitas pessoas a se inquietarem e de repente irem atrás e conhecer um pouco das suas histórias. Porque aqui no Brasil, ou descendentes de índio, então todo mundo veio de fora, né? É verdade, Se veio de fora, todo mundo tem uma história. Uma história. Não, e é muito As importante. famílias têm uma história. Assim, na minha. Assim, quando eu comecei a dar mais valor, assim, não só pelos livros de história, mas uma vez que passou uma minissérie chamada Raízes, né, Sim. que conta a história do Kunta Kinte. Quer dizer, ou seja, ele foi até lá na África para achar as raízes, né? Certo. E é muito importante isso daí, viu? É. Então tem muita gente que faz a árvore genealógica também. Sim, nós temos a árvore genealógica da nossa família. Legal, bacana. Nós temos. Isso é muito importante, porque ele traz também muitas elucidações e inquietações, Sim. né, dos porquês e tudo mais, né? Exatamente. Consegue ter uma ideia. E o que muda muito? Guerras mudam muito também a vida Sim. das pessoas, né? Conflitos. No caso lá você falou. Nossa, os judeus o que passaram, sabe? Sim. Com conflitos e com civilizações e com povos e com a guerra, né? Continua a guerra hoje ainda, né? Em pleno 2024. E o que, pessoal, muitas vezes assim, só não estuda história antiga. Então quando fala assim, o Estado de Israel é de 1948. Dá a impressão que foi a fundação dele ali, né? Então, teu depoimento é muito importante para a gente deixar É uma registro data que verdadeiro, foi né? formalizada, certo? Isso. Como Estado de Israel, mas muitos já viviam lá, como muitos viviam em outros lugares, e em função da Segunda Guerra Mundial, em que 6 milhões de judeus foram mortos, Sim. porque que viviam em outras cidades, em outros países, né? E tiveram que ou fugir, e porque não conseguiram fugir, foram presos e foram para campos de concentração e vieram à morte, que veio a ideia, precisamos ter um Estado nosso, para nos sentirmos mais protegidos, abrigados, né? Respeitados. Sim, é verdade. Então isso é muito interessante. Daí que foi a fundação do Estado de Israel. 48. E um brasileiro teve uma grande participação nessa criação. Eu sei, eu esqueci o nome dele, mas ele é Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, verdade. Essa época do Ben Gurion, aí já, né? Na época já, né? Também, bem interessante. Tem até um filme aí chamado Êxodos, né? O Nino, que retrata mais ou menos essa época, né? Porque a música do filme é maravilhosa. Que legal. Ô Simão, mas pensa aí em você realmente coletar essas informações aí, transformar num livro, vai ser uma coisa muito interessante. Tá certo. Né? Muito obrigado. E fora dessa parte, você quer falar um pouco mais sobre você ou não? Não, estou bem, tranquilo. Tá bom. Então, você pode deixar seus contatos? Pessoas que querem falar um Quem pouco mais? quiser entrar em contato comigo, meu Instagram é Simão Sarraf. Tá bom, perfeito. Simão, gratidão. Muito obrigado. Gratidão. Internautas, os agradecimentos então a esse fantástico pesquisador, Simão Sarraf. Nós finalizamos mais um Você é Top.
Um grande abraço e até a próxima.